Meus irmãos, irmãs, que evangelho, né? A gente fica... É difícil falar de um evangelho assim. Vou tentar, tá? Ajudar a gente a compreender o que está por trás dessas palavras de Jesus, que são contundentes, são palavras muito fortes. E a igreja pôs esse texto para a gente ler. Ele está na liturgia, todas as igrejas católicas do mundo hoje leram esse texto. Né? Então, ele tem um valor para nós, teve um valor para as comunidades das origens. Né? Só que eu não vou começar do Evangelho, eu vou começar de uma coisa que a gente faz aqui. E essa coisa eu tenho insistido com vocês já há algum tempo da importância dela. É o momento que a gente chama de fração do pão. É um rito em que o padre pega o pão já consagrado, ajudado por outras pessoas, ele pega o pão já consagrado e parte o pão. E parte o pão para que todos recebam do pão partido. Do pão partido. E quando o padre parte o pão, a gente canta: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Até terminar a fração do pão. E no final, quando termina a fração do pão, então a gente pede: dai-nos a paz. É assim que está no missal. Eu sei que tem muitas igrejas que não fazem, talvez a maioria, mas é assim que é o rito que está no nosso missal. Vamos conferir lá depois. Nós não inventamos isso não. A gente faz o missal não. Bom, a gente deixou de comungar hóstias redondinhas, não partidas. Eram pequenos inteiros, não era pão partilhado. Né? E passamos a comungar aqui na nossa igreja pão partilhado. Isso não é uma formalidade. Isso foi, no início da igreja, algo muito importante. A ponto de os discípulos de Emaús, diz no Evangelho de Lucas, nós lemos hoje um pedaço desse mesmo Evangelho, que os olhos dos discípulos se abriram quando ele partiu o pão. E a comunidade fixou esse nome: vamos nos reunir para a fração do pão. Os discípulos se reuniram para a fração do pão em tal lugar. Era a missa. A missa era a fração do pão. Então esse rito tem uma centralidade muito importante para nós. E o que tem esse rito com o Evangelho? Agora sim, vamos ao Evangelho. Jesus conta uma parábola, advertindo aí, né, para a nossa relação com o dinheiro. E essa parábola, muito importante, ela diz que tinha um administrador que cuidava dos bens do patrão, usurpou esses bens, o patrão chamou e falou: presta contas, tem denúncia aqui a seu respeito, você já não pode administrar os meus bens. E ele, logo que foi chamado, né, se ajeitou com o pessoal que estava devendo o seu patrão. Chamou o primeiro e falou: quanto você deve? 100 barris de óleo? 100 barris de óleo. Então sempre escreve 50 aí, você vai pagar só 50. Né? Chamou o outro: quanto você deve? 100 de farinha. Então sempre escreve 80. E o patrão, o senhor, lá está assim, o senhor elogiou a esperteza desse administrador. Elogiou o administrador porque agiu com esperteza. Elogiou a esperteza dele, não a corrupção dele, mas a esperteza. Entende? E aí Jesus dá uma sentença que soa difícil para nós. Né? Por isso eu vos digo, né, usai o dinheiro injusto para fazer amigos, porque quando vocês passarem dificuldade, eles vos receberão nas moradas eternas. Usai o dinheiro injusto para fazer amigos, porque eles vos receberão nas moradas eternas. Puxa vida, o que Jesus está chamando de dinheiro injusto? Será que Jesus está chancelando a corrupção? Será que ele concorda com isso? Né? O que é o dinheiro injusto? A gente precisa se perguntar. Eu já trabalhei com vocês já há algum tempo o conceito de justiça, em algumas homilias aqui. Na Bíblia, a palavra justiça tem mais a ver com a solidariedade. E a injustiça, então, nesse caso, com a indiferença, né, em relação aos outros. Vamos manter esse conceito de justiça, que é importante, mas vamos lá na primeira leitura
ouvi o profeta Amós, que era um profeta muito crítico do culto, sabe, gente? Ele fazia críticas muito severas ao culto, e ele estava certo. Amós diz assim: ouvi vocês que esperam a lua nova passar. A lua nova era o calendário religioso. Vocês esperam a lua nova passar para defraudar os pobres, para adulterar as balanças, para vender o restolho da farinha, para explorar aqueles que nada têm, né? Vocês que ficam pensando como tirar mais vantagem dos outros. Pode ler depois da primeira leitura de novo. Então, Amós está condenando um jeito de funcionar as coisas no campo da economia daquele tempo, né, que parece hoje, né? Então ele está condenando esse jeito de funcionar as coisas, né, que no fundo tem por princípio a exploração de quem é fraco, de quem precisa de ajuda. Esses estão sendo explorados. E a Escritura é clara, não deixa dúvidas que é disso que se trata. E com argumentos religiosos, é o pior. Lembrando que Amós é um profeta crítico da religião. Então, meus irmãos e irmãs, o que é o dinheiro injusto? O dinheiro injusto é o dinheiro que a gente usa, é ele. Porque ele é fruto de uma situação injusta e de um mundo injusto. Um mundo que funciona através de uma economia injusta. Eu não estou dizendo, nem Jesus está, que nós somos injustos, que vocês que trabalham tanto durante a semana são pessoas injustas. Vocês não são. Vocês são pessoas boas. Mas a gente está inserido num esquema, numa máquina, num mundo que funciona na base da injustiça. Basta ver os resultados. E os resultados são muita gente muito pobre e pouquíssima gente muito rica. E para Deus não tem essa ideologia da meritocracia. Para Deus não funciona essa ideologia. Essa ideologia é humana. Para Deus funciona o amor de Pai, que criou tudo para todos. Então Deus, quando olha o ser humano, né, ele percebe a injustiça que nós construímos. E para sustentar essa injustiça, nós temos um esquema mercadológico, que é o dinheiro que a gente usa. Ele é um dinheiro injusto. Então aqui dá para a gente pensar essa sentença de Jesus: use o dinheiro injusto para fazer amigos, pois eles vos receberão nas moradas eternas. No fundo, Jesus está dizendo para a gente: aprendam a fazer justiça com esse dinheiro que vocês recebem, vocês têm, vocês guardam, vocês acumulam. Deus não está pedindo para ninguém deixar de ser rico, nem para comprar o carro do ano, não está pedindo para você deixar de comprar sua bolsa Louis Vuitton, nem está pedindo para você. Não tem nada disso. O que Deus está dizendo é: seja solidário. Nós não podemos ser indiferentes à dor e ao sofrimento alheio. Nós precisamos construir um mundo onde, né, as pessoas ajam como administradores daquilo que Deus nos confiou. Administradores que não usurpam o que recebem, mas administradores que partilham. E aí a gente volta para a fração do pão. Nós nos reunimos aqui todo domingo para partir o pão e para comer do pão partilhado, não mais das hóstias redondinhas, dos pequenos inteiros, mas do pão que nós partilhamos, do mesmo pão. A nossa experiência é uma experiência de justiça, de partilha. Eu sou solidário com o pão que você come, com você. Você é solidário com o outro que come do mesmo pão. Nós participamos da mesma vida. E é esse o princípio que rege todas as relações que nós tecemos com o mundo, com as pessoas, com a natureza. Esse é o princípio que rege a nossa relação com o dinheiro. Dinheiro não é bom nem é ruim.
embora alguns santos diziam que dinheiro era o esterco do diabo. O meu santo predileto, depois de Jesus, São Francisco, né? Ele falava que o dinheiro era o esterco do diabo. Não, o dinheiro não. O problema é que a maldade está em nós. A maldade está em nós. Né? É isso. Então, esse evangelho, ele é muito importante, porque ele mexe numa área que a gente não gosta de mexer. Ele toca num assunto que nos é incômodo, que faz a gente pensar e questionar coisas que a gente não quer questionar nem pensar, né? E aí a gente começa a ter que sair daquela situação de pensar que a espiritualidade cristã se resume a esse momento aqui, né? Não, a vida cristã não é um gaveteiro. Eu vou na missa, eu abro a gaveta da espiritualidade, eu vou no parcinho, agora eu vou fechar da espiritualidade. Não, a espiritualidade cristã penetra tudo, é uma gaveta só. Ela tem que chegar aí, ela tem que chegar nas outras coisas que a gente não quer conversar. A espiritualidade cristã tem que mudar a vida toda do cristão, do seguidor de Jesus. Não é apenas um setor da vida, né? Não, mas toda a vida é tocada pela mensagem do nosso Mestre. Jesus tem uma mensagem para a nossa vida inteira. E eu sei, meus irmãos e irmãs, que vocês já vivem assim. Nós somos filhos da luz. E como filhos da luz, eu sei que vocês não são indiferentes à dor e sofrimento ali. Eu sei que na vida familiar de vocês aprendem a partilhar dentro de casa, ensinam os filhos a fazer assim. Eu sei que na vida de vocês se encontram com as pessoas pobres que precisam, né? E pelo menos dizem bom dia, boa tarde, conversa. Se não tem dinheiro para dar ou não quer dar por alguma razão, é legítimo, né? Pelo menos fala, não posso te ajudar hoje, né? Pelo menos ora para a pessoa, conversa. Eu sei que vocês vivem aqui na comunidade uma experiência de generosidade para sustentar isso aqui, partilhando também os seus bens. Eu sei que muitos de vocês, já escutei aqui, dão comida aos pobres, tem um compromisso de dar semanalmente aos pobres comida. Aqui, nessa paróquia, nós temos um paroquiano que não está vindo mais ultimamente, mas ele se endivida para fazer projetos sociais. Ele contrai dívidas para fazer projetos sociais. Ele vive disso agora, de fazer projetos sociais. E assim, não é só ele, não, mas todos nós, né, já vivemos essa graça da partilha, do amor, da não indiferença. Né? E o que Jesus está nos propondo hoje é que a gente viva em relação ao dinheiro como filhos e filhas, livres, senhores, não escravos do dinheiro. Vós não podeis servir a Deus a dinheiro. Que o Senhor nos dê a graça, então, de viver esse evangelho, que é contundente, difícil, né? Pega a gente no âmago, né? E pega não só por causa do ter ou não ter, dar ou não dar, mas pega porque ele mexe na nossa mentalidade. E converter, segundo a palavra grega para conversão, metanoia, é mudança de mentalidade. Que o Senhor nos ajude. Amém.